Olá, pessoal. Temos aqui, então, mais um programa aí sobre o que a gente pode aprender com a China nesse momento de pandemia, né? A China passou por esse momento primeiro, já são meses aí de recuperação de hotelaria, e Hong Kong, que não está na China continental, mas pertence à China, é um case assim de super sucesso em como passou por essa pandemia. E para falar com a gente, vocês estão vendo aí um engravatado, porque ele trabalha em hotelaria. Todo mundo que trabalha em hotelaria tem o traje social assim como uniforme. É o Augusto Grau. Tudo bem, Augusto? Tudo bem, tudo bem. Estou falando aqui do Grand Hyatt em Hong Kong. Ele trabalha 2 anos no Grand Hyatt na área de restauração, né, na área de alimentos e bebidas, cuidando de um dos restaurantes. Você falou que aí o complexo são 2 hotéis e 1.400 quartos, é isso? Certo, eu trabalho para o Grand Hyatt, né, que são mais ou menos 540 quartos. E logo do lado a gente tem o Renaissance, né, que é da Marriott, que tem 800 quartos. E como tem o centro de convenções no meio, liga tudo junto e no 11º andar tem uma piscina que é área pública em comum, ou seja, o restaurante lá no 11º andar serve os 1.400 quartos, mais a área pública. Certo. A gente está aqui também com o Zé Guilherme Alcorta, o CEO da Panrotas. A gente vai conhecer então um pouquinho da história do Augusto, que está começando aí na hotelaria, ele tem 25 anos, é de família hoteleira, né? Todo mundo conhece o pai dele, o Alberto Grau, que já trabalhou na Blue Tree, no Cisa Park, GJP. Onde está seu pai agora? Agora ele está no Caribe, está fazendo um projeto no Caribe. Ah, legal. Então, Augusto, conta pra gente como é que você chegou aí. Como que foi sua... Você estudou aonde e como que você decidiu aí trabalhar na Ásia? Então, na verdade, eu vim parar aqui porque em 2015 eu fiz um estágio aqui em Hong Kong. Então, através da universidade, que eu fiz hotelaria em Lausanne, eu tive a oportunidade de vir fazer um estágio aqui por 6 meses. E, por coincidência, tinha um chefe meu brasileiro, que também é hoteleiro, o Cláudio Salgado. E depois de 6 meses aqui, eu me inteirei bem na cidade, voltei para a universidade, fiz o meu último ano, né? Daí trabalhei em Londres por um ano e sabe que em Londres chove mais do que vê a luz do dia, né? Daí veio a oportunidade de voltar aqui para Hong Kong e eu terminei meu ano lá e vim aqui começar uma nova experiência, né? Cheguei em Hong Kong quando estava no alto da hotelaria, cheguei aqui na Feira Internacional Vinexpo, né? Que foi dia 26 de maio até 30 de maio em 2018. E de lá, então, foi um ano, assim, a 100% hotel, depois começou o protesto, e agora a gente está aqui na situação do vírus, né? Como é que foi essa época dos protestos? Quando começou o protesto, foi uma queda muito grande do negócio doméstico, ou seja, os restaurantes do hotel, a gente tem 7 restaurantes aqui, né? Caiu muito de um dia para o outro, porque as pessoas aqui nunca, sempre foi uma cidade calma, né? Então não tinha protesto, todo mundo seguia a vida normal e de repente começa a haver estrada bloqueada, depois um monte de bagunça na rua. E daí por 2, 3 semanas foi mais ou menos assim, né? A gente não vinha quase ninguém chegando no hotel. Depois de um mês, quando o pessoal começou a ver que o protesto é organizado e é só naquele quarteirão, ou então se é um quarteirão mais para frente, a zona do hotel já fica livre, aí o pessoal já sabe que tem acesso ao hotel e continuava vindo para o hotel, né? O que aconteceu foi, o pior foi a mídia, né, que aumenta um pouco as coisas. Daí a gente começou a ver um pouco do negócio internacional cair. Aí isso durou mais um mês, né? Então, enquanto recuperava o negócio local, o internacional estava caindo. Depois o internacional começou a ver que também não era assim tão grave quanto parece na televisão e começou a voltar ao normal, né? Então começou em junho do ano passado até, vamos dizer, dezembro começou a melhorar, né? Na época do Natal já começou a ter domingo mais tranquilo. E daí 2, 3 semanas depois veio a notícia do vírus. E aí Uma sim, pergunta, sim. como que aí ou na China ou em Hong Kong, um complexo desse que você trabalha, 1.400 quartos,
Qual é mais ou menos, eu não sei se você tem esse número, se você não tiver do seu hotel ou se você souber mais ou menos da hotelaria local, a quantidade de turistas internacionais versus os turistas nacionais, assim, só para a gente ter uma ideia de quem faz o volume é os nacionais ou os internacionais. Para os quartos do hotel, eu acho que, vamos dizer, 80% é internacional, daí tem uns 15% que seria da China mainland, né, que chama, e daí os outros 5% é o pessoal aqui de Hong Kong que vem passar um fim de semana no hotel, né, quer fazer um fim de semana tranquilo. Então, ou seja, 80% é internacional. E como é que é, Augusto, estar na China, mas não estar na China? Como que você compararia aí? Essa é a questão, né? Ou seja, no dia a dia, a gente, em teoria, não está na China, mas quando vem assim pro pessoal local mesmo, para eles afeta um pouquinho mais nessa diferença. Mas, por exemplo, se eu tiver que ir para a China viajar alguma coisa, eu tenho que fazer visto, ou seja, ainda existe um controle entre uma cidade e a China, né? Então, Augusto, você estava falando que você estava saindo de uma crise aí por causa dos protestos, por causa da imagem que Hong Kong tinha no mundo, né? Os negócios internacionais caíram bastante, e aí chegou essa outra crise de saúde. Como que foi esse começo? Como que o hotel recebeu isso? E como que foi a preparação para passar pela crise? Então, no começo, quando veio a notícia, o pessoal local aqui, os meus colegas de trabalho, já meio que tinham na mente o que poderia acontecer, né? O pior dos casos e o melhor dos casos. Eles já começaram a usar máscara, tudo automaticamente por causa de 2003, né? Que teve o SARS. Agora, o pessoal, assim, estrangeiro e, assim, na gerência das empresas, ainda falavam, não se preocupa, só tem 100 casos em Hong Kong, esses 100 casos estão num hospital, não sei o quê, e estava um pouco mais liberal, né? Depois, 2 semanas passaram, aí viram que os casos subiram de repente, e aí logo o governo começou a impor as medidas, né? Por exemplo, todos os bares fecharam, restaurante tinha que ter a mesa 1,5 metro de distância e só podia sentar 4 pessoas por mesa. A capacidade do restaurante só podia ser 50%, ou seja, um dia lotado num restaurante de 100 mesas, de 100 lugares antigamente, teria só, vamos dizer, umas 30, 40 pessoas dentro, né? Porque tudo bem que a capacidade é 50, mas daí a regra da distância afeta muito. E daí isso durou 2 semanas, ou seja, em 2 semanas do pessoal não frequentar bar e os restaurantes respeitarem essas normas, os casos caíram muito, porque o problema era o pessoal se reunindo nas ruas, né? Daí eles começaram a aumentar pouco a pouco. Então, os restaurantes voltaram a aceitar 8 pessoas por mesa, a distância fica igual, mas daí removeram esse 50% do restaurante. Então, por exemplo, aqui no hotel, que a gente tem um restaurante que é ao ar livre, foi fácil, era só puxar as mesas mais para o jardim, outra aqui, outra ali, e a gente conseguiu, dentro das regras, recuperar um pouco o nosso negócio. Você falou que teve restaurante que fechou voluntariamente, né? Sim, teve uns restaurantes, assim, esses trendsetters aqui da cidade que, como a gente tinha falado antes, às vezes é melhor sofrer 2 semanas do que 3 meses, né? Então eles pensaram, vamos fechar 2 semanas porque são restaurantes que são muito populares. Se um empregado ficar doente, aí o risco aumenta, multiplica muito. Então eles fecharam 2 semanas, começaram a fazer takeaway, lançaram um site em 2 dias para fazer isso. Aqui no hotel a gente também fez isso, em menos de 3 dias. A gente montou um site e fazia entrega das comidas dos restaurantes do hotel. A gente selecionou os pratos mais viáveis para entregar e a gente entregava aqui na região. Então, Teve isso bastante movimento? teve. Os primeiros 2 dias, assim, até o pessoal saber, não teve muito pedido, teve, vamos dizer, menos de 10. E tem dias agora que a gente faz entre 40 a 50 mil reais fácil de entrega. E como que está o movimento hoje?
Hoje, bom, hoje aqui foi um dia de chuva, né? Então o hotel, sempre quando chove tem um pouco menos de gente, mas eu diria que fim de semana passado a gente lotou esse 11º andar, que tem a área pública da piscina e o restaurante. Os outros restaurantes estiveram lotados e alguns fizeram 2 voltas nas mesas. Então, teve uma ronda de meio-dia, 2 horas da tarde, por exemplo, e uma das 2 às 3, 3:30. E Então, agora, mais uma vez, você está sofrendo com o Internacional, né? o internacional ainda continua parado, né, por causa das medidas do governo. Mas tem gente querendo voltar para Hong Kong, gente que morava aqui ou tem negócio, eles fazem as 2 semanas de quarentena mandatórias e daí voltam. Ou seja, teve hóspede aqui do hotel que fazia 3, 4 meses que eu não via e de repente eu vi eles e eles entraram, fizeram 2 semanas num hotel de quarentena e daí vieram para cá. Certo. E como é que foi o seu dia a dia aí durante esse período aí inicial? Você saía na rua? Você fazia as coisas normalmente? Tinha obrigação de usar máscara? Como é que foi esse começo aí para sua vida pessoal? No começo a gente ficava assim um pouco mais com receio de sair para a rua, mas como os hotéis estavam abertos, para mim quase que foi normal. A única diferença foi que, bom, a gente em hotel, né, consegue fazer as refeições aqui no hotel, então eu parei de fazer supermercado e ir nesses lugares mais frequentados, porque trabalhar em hotel, na verdade, é um trabalho de risco, né, quando vem para essa hora, porque a gente não sabe onde é que a pessoa almoçando agora teve a meia hora atrás, né? Então, a gente tentava fazer o máximo operacionalmente, mas motivar o time para trabalhar sabendo que eles estão correndo risco também não foi fácil, né? E mais a pressão dos clientes, porque cada passo que a gente dava, eles olhavam para ver se a gente não tocava numa mesa e depois vinha falar com eles, né? Então, tinham 1.000 olhos olhando a gente. Em termos de protocolo, a hotelaria ela já segue um monte de regras em relação à limpeza. Aí na Ásia tem uma excelência maior ainda. O que você pode dizer que mudou por causa do surto aí de Covid? Eu acho que, em termos, assim, de estratégia, foi, por exemplo, os buffets todos fecharam de uma hora para outra, porque era, na verdade, um dos custos mais altos, né? Os quartos, como estão vazios, e a gente contava muito com extra, né, para trabalhar nos restaurantes. Então, o que aconteceu? Os quartos estão fechados, um monte de gente que trabalha na recepção, na limpeza dos quartos, não tinham o que fazer, certo? E a gente, como ainda continua com o negócio, em vez da gente chamar extra, que a gente pagava por hora, e a qualidade do serviço era inconsistente, a gente meio que contratou os nossos colegas da parte de quartos, né? E então, isso foi uma das maneiras sustentáveis que a gente conseguiu que a folha de pagamento do hotel ainda seja cumprida e ninguém da operação aqui perdeu o emprego. Em termos de limpeza, o que você sabe que está acontecendo dentro do hotel? O que teve que ser intensificado? A gente tem os produtos que a gente tem que fazer um spray, né? Pelo menos cada hora. Painel de elevador, eles cobrem com um filme de plástico que também cada meia hora vem alguém dentro esterilizar com álcool, né? Quando a gente entra no hotel, a gente empregado mesmo, hóspede, mede a temperatura. Se tiver alguma coisa fora do normal, a gente aconselha a pessoa a voltar para casa, se não quiserem. Até agora não aconteceu, mas a gente está autorizado a chamar ajuda, né, dos policiais, se precisar. Não, e dentro do quarto, assim, mudou alguma, por exemplo, a roupa de cama. Eles dividiram em 2 equipes. Uma que entra no quarto para tirar as coisas sujas, né, fazer a limpeza. Uma vez que essa equipe termina, daí vem a outra equipe que coloca as coisas limpas. Ou seja, que é para minimizar o risco da pessoa tocar numa coisa suja, contaminada, e tocar depois num copo limpo.
Você falou que tem esse risco, né? Afinal, o vírus não foi contido ainda, não tem uma vacina, não tem nenhum remédio mais eficaz. Você se sente seguro no trabalho, andando na rua, em casa? Agora sim, porque a gente sabe que dentro da cidade já não tem há mais de um mês um caso local, né? Os casos que tem agora são pessoas que vieram do estrangeiro, que nessas 2 semanas de quarentena testaram positivo, só que testaram positivo sem sair na rua e infectar outras pessoas, né? Ou seja, para mim, minha preocupação foi, vamos dizer, de 9 a 1. Você já está bem baixinha a sua preocupação agora. Sim, por enquanto sim. A gente fica olhando as notícias, né? A hora que tiver 2 ou 3 casos novos, daí a gente começa a ficar mais Você, preocupado. você trabalha de máscara? Você trabalha de luva? Não? Sim, sim, a gente trabalha aqui, usa aquelas máscaras hospitalar. A luva a gente não usa porque a gente lava a mão cada vez, a gente tira um prato sujo da mesa. Já a mentalidade aqui, em vez de ser a gente tem que praticar a higiene porque alguém falou, não, eu vou lavar minha mão porque eu não quero ter esse vírus, entendeu? Então, Entendi. automaticamente, é que nem o uso da máscara. Tem dois lados de olhar a situação. O pessoal local usa máscara porque eles têm mais medo de pegar o vírus do que transmitir. Então, esse medo, como é geral, todo mundo usa máscara. Depois, por exemplo, eu estava na Europa, né? E o pessoal não usava máscara e até dava risada de quem usava máscara, porque eles pensavam, eu nunca vou pegar esse vírus, então eu não preciso de máscara. Só que talvez a pessoa já estava até contaminada, né? E daí começa a transmitir, porque às vezes não mostra sintoma e transmite para os outros e essa pessoa não usou máscara. Então, na verdade, aqui o medo foi positivo para praticar a higiene comum. Então, a gente usa máscara, mas a gente já tem a habitude de lavar a mão, né? Certo. Em termos de preço, de tarifa, tanto no restaurante quanto no hotel, teve uma queda significativa? No restaurante do hotel, a gente não modificou preço nenhum de menu, mas a gente fez um pacote aqui para o staycation, né? Então, o pessoal de Hong Kong que quer ficar um fim de semana aqui no hotel, tem um pacote especial e esse pacote dá direito a um desconto nos restaurantes. Mas, fora isso, não mudou nada. A gente tem os cartões de créditos que dão desconto normal, nada extra. E no caso do hotel, você saberia No dizer? caso do hotel, é esse pacote Staycation que lançaram para fim de semana. Então, mas quanto que é a redução da tarifa? Você Então, é assim, caiu vamos dizer, quanto, assim? eu acho que, tirando os benefícios desse pacote, se comparar um por um, daria 30% de redução, vamos dizer. Uhum. E vocês Porque estão eles, muito... sim. Pode dizer. Então, o que eles fizeram foi mantiveram, vamos dizer, o preço da tabela, mas colocaram benefícios, que é o desconto e um limite de X por dia para gastar nos restaurantes. Você falou que vocês têm um restaurante em cima, numa área comum, com uma piscina. Como que está o Sim. uso da piscina do hotel? Como está o uso da academia? A piscina ficou fechada voluntariamente por 2 meses e meio, ou seja, quando o governo mandou fechar os spas e essas coisas mais de área pública, a gente voluntariamente fechou a piscina, que foi uma coisa que outros hotéis não fizeram. Agora, 2 semanas atrás, quando o governo falou que pode abrir os spas, daí a gente abriu a piscina também. A piscina, a semana passada, teve mais lotada do que antigamente quando tinha turista internacional, porque o pessoal internacional vem para cá para visitar Hong Kong, não para ficar na nossa piscina do hotel, né? Que é um add-on do hotel. E agora a gente está vendo o contrário. A nossa piscina, que era um extra, virou um destino em Hong Kong, porque como ela é a maior piscina aqui em hotel de cidade, tem árvore, tem playground para as crianças, fica parecendo um resort.
Daí a gente tem o DJ de fim de semana e semana passada foi o melhor fim de semana em pelo menos 3, 4 meses, até antes do vírus. Algum procedimento de segurança na piscina ou só mascarinha, distanciamento e beleza? Então a gente reduziu o número de camas, né, perto da piscina, aquela para tomar sol. E daí, como reduziu o número de camas, automaticamente tem menos gente dentro da água. Daí o nosso bar, que tem uns sofás assim ao ar livre, normalmente estava vazio, né, durante o almoço, porque o pessoal ou está no restaurante que é do outro lado, ou estão nas camas. Como faltava cama, daí eles começaram a frequentar o bar. Então, na verdade, o nosso bar rendeu mais ainda do que o normal. Augusto, os moradores da China conseguem ir para Hong Kong sem ficar em quarentena? Não, ninguém entra sem ficar em quarentena, não importa de onde vem. Mesmo tendo a nacionalidade chinesa, ele Sim, sim. vai ficar em quarentena. Mesmo se você é de Hong Kong e estava estudando fora e voltou para ficar com a família, tem que fazer 2 semanas. Esse hotel que você falou de quarentena, você é obrigado a pagar? O governo paga? Tem lugar para todo mundo? Como que é? Parece que cada um paga, mas o governo também tem. Eu não sei bem como funciona, mas eu tenho um colega meu coreano que vai voltar agora e ele me falou que vai ficar num hotel por 2 semanas, mas eu não cheguei a perguntar se ele era subsidiado ou não. Vocês estão perto de Macau, que sofreu bem mais que vocês, né? Porque Macau depende do turista de lazer internacional Sim, e da China. Como que sim. o que você sabe lá de Macau? Como é que tá lá? Macau, a situação está muito mais brava que aqui por causa exatamente isso, os cassinos, né? 90% é para estrangeiro vir. Então, o cassino fechou 2 semanas no começo do ano, né? Quando teve o vírus. Só que Macau, até agora, pelo que eu tenho visto, foi a melhor cidade que controlou o vírus, ou seja, até mais rápido ainda do que Hong Kong. O governo também ajudou muito, né? Providenciou máscara. Até antes do vírus ir para a Europa, o governo comprou um monte de máscara da Europa, que depois, no final do dia, eles começaram a exportar de volta para a Europa, porque o vírus melhorou aqui e daí piorou na Europa. Mas no dia de hoje, Macau está parado. E, Augusto, conhecendo o Brasil como você conhece, o que a gente pode aprender com o que vocês fizeram aí, no caso da hotelaria, no caso do turismo? Eu acho que o maior obstáculo do Brasil e até mesmo na Europa, que eu morei na Europa, é que a gente vê isso nas notícias no começo e fala, isso nunca vai chegar aqui. Eu acho que o pessoal tem que agir voluntariamente mais cedo antes que seja tarde demais, né? Que foi o que aconteceu. Como eu disse, na Europa eu estava no aeroporto em trânsito, né? Em março eu estava fazendo um transfer e eu estava usando máscara, né? Porque por precaução eu já estava com a cultura daqui. E lá no aeroporto eu via que todo mundo me olhava e dava risada e um espirrava em frente ao outro de brincadeira, sabe? Essas coisas, né? Que no final do dia acaba sendo pior. Então, se eu tivesse que mandar uma mensagem para a hotelaria do Brasil, não tentar ser muito ganancioso, porque às vezes pode piorar a situação. É melhor diminuir um pouco a velocidade, né? Distanciar as pessoas nos restaurantes, diminuir capacidade 2 semanas, um mês, que é para daqui 1 ou 2 meses voltar ao que era antes, né? Pelo menos tentar. E você pretende seguir na Ásia até quando? Você pretende seguir carreira aí mesmo na região? Então, agora com a situação mundial é difícil encontrar emprego em qualquer lugar, né, na hotelaria do mundo. Num hotel como esse, que quase nunca para mesmo com um vírus desse, eu acho que eu vou ficar por aqui até estabilizar e as oportunidades do mundo melhorarem, né? Incrível, você falou que o restaurante não fechou nenhum dia. É, isso foi uma coisa que nem eu mesmo esperava. A gente aqui no hotel, muitos hotéis aqui, o que fizeram foi que mandaram as pessoas tirar
4, 5 dias assim sem salário por mês, que é para diminuir a folha de pagamento, mas pelo menos todo mundo mantém um emprego. Então, são essas medidas que, por exemplo, a gerência tirava mais dias sem pagar por mês do que o empregado do hotel, um garçom, por exemplo. Então, aqui o que eu mais fiquei admirado foi a atitude do pessoal das empresas nos postos mais altos, que foram quem mais contribuiu. Olha, interessante. Você tem um irmão, né, que também se chama Alberto. Sim. Ele Sim, também trabalha na hotelaria, né? A família inteira também. hoteleira. Ele está onde agora? Em Barcelona? Sim, agora está em Barcelona e o hotel que ele trabalhava também acho que chegou a fechar as portas por um tempo, né? Então, porque a Espanha foi um dos países que ficou lá em cima na lista, né, dos que sofreram. Mas já reabriu? Pelo que eu entendi, sim. Legal, Augusto. Tomara que Hong Kong volte a ser essa cidade internacional que a gente conhece aí, com gente do mundo inteiro, e que o negócio da hotelaria só prospere e que a gente aqui no Brasil consiga aprender aí com os protocolos, com a mentalidade e cultura asiática aí que está conseguindo passar de forma firme aí por essa pandemia. Obrigado aí pela sua entrevista. Sucesso aí para você. Muito obrigado, igualmente para vocês todos e boa sorte aí. Valeu, Augusto. Obrigadão. Obrigado, Arthur. Obrigado.